Quantas pessoas, obreiros, pastores, bispos, membros, nasceram dessa fé? Eu nasci dessa fé, da fé da palavra. Quando eu cheguei na igreja há 26 anos atrás, com 19 anos, eu tinha acabado de tentar suicídio, eu já não queria viver, eu não tinha vontade de viver por conta dos vícios, eu não tinha vontade de viver. O que me deu vontade de viver foi essa palavra. Foi o Espírito que eu ouvi dessa palavra, está compreendendo, sim ou não? E há 26 anos eu vivo com a minha vida pautada nessa fé. A minha fé está pautada na palavra. O Senhor Jesus disse: o meu justo viverá pela fé. A fé que eu recebi lá atrás, quando eu cheguei na igreja, por meio dessa palavra, é o que me sustenta. Se eu perder essa fé, eu volto a perder a vontade de viver como eu, quando cheguei na igreja. A fé que me sustenta, está compreendendo, sim ou não? E se você entender isso, que os heróis da fé no passado, Gideão, Moisés, Davi, Josué, o que eles receberam de Deus? O que Moisés recebeu de Deus para poder ir lá enfrentar Faraó e o exército do Egito? Não foi a vara, ele foi com um cajado, ele foi com uma vara. Davi, para enfrentar o gigante Golias, levou uma funda e uma pedra. Gideão, com 32 mil homens, Deus mandou voltar, ficar só 300, para enfrentar mais de 180 mil homens. E o que eles levaram em mãos? Espadas, escudos e lanças? Não. Levaram trombetas, tochas e cântaros de barro vazios. Não é o que eles tinham nas mãos que deu a eles vitória, e sim o que eles tinham dentro deles. Está compreendendo, sim ou não? A palavra, todos eles ouviram a palavra, todos eles, Deus falou com eles: eu sou contigo, Gideão, vai e livra Israel das mãos dos medianitas. Josué, Moisés, meu servo, morreu, levanta você agora e passa esse Jordão, porque eu vou fazer você e este povo herdar a terra prometida. Moisés, vá lá para Faraó e fala para ele que ele vai ter que deixar o meu povo ir. Todos eles receberam a palavra. Que palavra? A mesma que você recebe quando chega na igreja. A questão é como você recebe essa palavra. Aqui em Tiago ele diz assim, no capítulo 1, se tivessem a Bíblia, você pode acompanhar ali na tela, no versículo 21, ele diz assim: por isso, rejeitando toda a imundície e superfluidade, quer dizer, acúmulo, de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, o qual pode salvar as vossas almas. Amém, pessoal? Primeira coisa, para mim receber a palavra, tem que ser o quê? Me esvaziar, rejeitar, abrir mão. Abrir mão de quê? De toda imundície e de toda malícia. Porque esse é o problema. É quando a pessoa chega na igreja e ao ouvir a palavra de Deus, ela vê como um homem falando, porque tá bom, o homem está aqui pregando, está falando, mas eu não estou aqui falando de time de futebol, de comida, eu não estou aqui falando de política, eu estou aqui falando da palavra. O mensageiro não importa, o que importa é a mensagem. O mensageiro, Deus usou a mula para falar, o mensageiro não importa. Paulo, quando foi pregar em Roma, que era a maior potência da época, Deus falou assim: importa que você pregue em Roma, vá lá em Roma pregar para os grandes lá em Roma. Paulo não foi como um grande orador, erudito, famoso, ele foi como prisioneiro. Deus fez questão que ele fosse como prisioneiro. Sabe por quê? Para mostrar o seguinte: não é o mensageiro, é a mensagem que ele vai levar, o que importa. Você está compreendendo, sim ou não? Então, não é quem está pregando, é o que está sendo pregado. Mas a pessoa, às vezes, chega na igreja e já vem, talvez, vacinada, principalmente quando é a igreja universal, e ela já vem vacinada, ela já vem com malícia, ela já vem com um monte de achismo. O bispo está pregando isso, mas ele não conhece a minha vida, ele não sabe o que eu estou passando, ele não sabe o que eu estou enfrentando, ele fala isso porque ele não me conhece. Eu não concordo, eu acho que não é bem isso, eu acho que não é bem aquilo.
Deixa de lado os achismos, porque não é o que você acha, não é o que eu acho, é o que está escrito. Porque se você for se deixar levar pelo que você acha, você também acha que não pode vencer. Você também acha que o teu marido não vai mudar. Você também acha que o teu filho nunca vai ser transformado. Você também acha que você não vai conseguir. Você acha que você não vai receber o Espírito Santo. Você também acha tanta coisa negativa. Então não é o que você acha, é o que está escrito, e nem o que eu acho. Está compreendendo, sim ou não? Porque a mesma palavra que eu prego para você é a palavra que eu tenho que ouvir e obedecer. E ai de mim se não ouvir e não obedecer. Ai de mim, maior juízo está sobre mim. Porque a partir do momento que eu estou te ensinando, eu tenho uma obrigação maior do que a sua de obedecer aquilo que eu estou ensinando, senão eu estou perdido. Com respeito a isso, não precisa se preocupar. Está compreendendo, sim ou não? Mas a primeira coisa para quem quer ser transformado é isso, esvaziar da malícia, da imundície, como ele diz, e receber a palavra com mansidão, com sede, com desejo. Poxa, eu lembro quando eu cheguei na igreja perturbado, eu dou o meu exemplo, porque eu cheguei pior do que muita gente, porque além do vício, depressão, convulsão, eu era incrédulo, eu tinha uma cabeça totalmente perturbada, eu não tinha fé em nada, que pela misericórdia de Deus, as poucas vezes que eu peguei numa Bíblia, quando tinha vício, foi para arrancar folha para fumar maconha, umas 2, 3 vezes eu fiz isso, mas no tempo da ignorância, está compreendendo, sim ou não? Só que quando eu cheguei na igreja com a mente negativa, derrotado, achando que não tinha jeito, porque se eu tentei contra a minha vida, foi porque eu não consegui acabar com o vício, então eu pensei, vou acabar com a minha vida. Mas quando eu cheguei e ouvi pela primeira vez o pastor da Universal, pregando, passando o Espírito, dizendo que eu podia, que tudo é possível ao que crê, eu não lembro da mensagem que ele pregou no primeiro dia, que eu ouvi, mas eu lembro que aquilo mexeu comigo a ponto de no outro dia, eu querer ir na igreja de novo, não para receber oração, mas eu queria de novo, porque eu queria ouvir aquele pastor falar mais, eu achava que era ele, né? Eu quero ouvir ele falar mais, era Deus falando e eu achando que era, gostei, eu quero ouvir. Então eu fui com sede da palavra, por isso que a minha entrega foi rápida, por isso que o agir de Deus na minha vida foi rápido, demorou eu colocar os pés na igreja, havia muita resistência como muitas pessoas, mas quando eu coloquei o pé, vi que o meu problema era espiritual, e ouvi a palavra, eu fui me apegando à palavra, eu fui absorvendo, eu lembro que eu ia ler a Bíblia, eu estava desempregado, e uma vida derrotada, eu estava lá no quarto, eu peguei a Bíblia, e começava a ler a Bíblia, não entendia nada, mas estava ali lendo, com sede, está entendendo, sim ou não? E aí o Espírito da palavra foi entrando, e foi mudando o meu espírito, porque isso é a troca de espírito, o Espírito da palavra dentro de nós é o que troca o nosso espírito, é o que muda o nosso espírito, e se você entender isso, e vir para a igreja, quando você vir dizendo, meu Deus, eu quero ouvir a tua palavra, o que eu preciso? Porque, preste atenção, crer na palavra, primeira coisa, é obedecer a palavra, não adianta falar que crê na palavra, senão obedecê-la, primeira coisa é obedecer, tem coisas que você vai obedecer facilmente, mas moleza, vai tirar de letra, isso aqui que Deus está pedindo para fazer, tá bom, né? Agora tem coisas que vai ter que ser um sacrifício, por exemplo, tem gente que não tem dificuldade para poder dar uma oferta, para poder devolver o dinheiro, não tem, porque ela não liga para essas coisas, ela não é apegada ao dinheiro e tal, mas ela tem dificuldade para perdoar, e o outro não tem dificuldade para perdoar, mas tem dificuldade para abandonar o pecado, mas aquilo que você tem dificuldade não importa, é isso aí que vai mudar, é isso aí que vai transformar o teu interior, é isso aí que vai provar para você que você crê nessa palavra, e aí quando você obedece e passa a viver o que está escrito, gente, é tão bom você ter a sua fé pautada na palavra, sabe por quê? Porque quando tem uma dificuldade,
Quando você enfrenta um momento difícil, você tem segurança, porque a sua fé não está na igreja, não está no bispo, não está no pastor, a sua fé está na palavra de um Deus, e o espírito dessa palavra, ele fala dentro de você. Não é uma literatura de um livro, de um homem, uma biografia que você lê e até absorve as informações daquela biografia, mas são palavras mortas. Essa palavra é viva. O que significa isso? Que quando você tem dentro de você essa palavra, e você precisa, o espírito dessa palavra fala dentro de você. Imagina você enfrentando uma luta, uma perseguição, alguém querendo o teu mal, e o Espírito Santo fala assim, ó, lembra que está escrito, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. E aí você, ao ouvir aquela palavra dentro de você, porque você crê na palavra, você tem paz, você tem segurança. Está entendendo, sim ou não? Está passando um momento difícil, está passando uma luta, aí o Espírito da palavra fala assim com você, não temas que eu sou contigo. Quando passares pelos rios, eu serei contigo. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te chama pelo teu nome. Acabou. Quer dizer, é vida dentro de você. Está entendendo, sim ou não? É a palavra que traz vida. Jesus falou, as minhas palavras são espírito e vida. Então essa palavra te dá força, aí você enfrenta uma luta, um obstáculo, uma dificuldade, mas o Espírito da palavra te faz seguir em frente, porque você sabe que essa palavra não pode falhar, não tem coisa melhor, isso é a vida. Jesus falou as minhas palavras, é isso que ele veio trazer, isso é vida, o restante é religião. O restante é religião, o restante é religiosidade. Essa é a fé que entrou no bispo Macedo lá atrás, e através dele gerou muitos filhos na fé. Essa é a fé, é a palavra, não é a denominação. Está compreendendo, sim ou não? Porque tem gente dentro da Universal, seja pastor, bispo, obreiro, membro, não importa, às vezes a pessoa está dentro da instituição, mas ela não tem esse espírito, porque não é a instituição que dá esse espírito, é a palavra. Deus deu para o bispo Macedo, e aqueles que vivem essa fé, têm a mesma fé, têm o mesmo espírito, de querer ver se cumprir o que está escrito, porque daqui a pouco você vai precisar dessa fé, daqui a pouco, a gente vai ver aí, o anticristo se manifestando, daqui a pouco os governos que já estão fazendo assim, criando já um monte de regrinha, um monte de leis, um monte de coisinhas, daqui a pouco, você vai ter que vir, você vai ter que morrer pela tua fé. E aí? A igreja primitiva era isso. Ou eles guardavam a fé e morriam, ou eles abriam mão da sua fé para sobreviver. Está compreendendo, sim ou não? Mas todos aqueles que nasceram da palavra, que receberam o Espírito de Deus, eles falavam assim, é impossível, não dá. Nem se eu quisesse abrir mão dessa fé eu conseguiria, eu vivo por causa dela, se eu perder ela, então pode matar, se eu perder ela eu vou morrer mesmo, então mata logo, mas eu não vou abrir mão dela,